Não negue o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, Evangelho de Jesus, aleluia, Mateus capítulo 14, versículo de número 12. Chegaram os seus discípulos e o sepultaram e foram anunciar a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um local deserto, apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé, vindo de todas as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de uma grande e íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém? Aleluia. Até aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. O texto a qual nós acabamos de ler vai relatar a respeito de um grande chamado de Deus na vida de um homem, na vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que, não tratando-se apenas do chamado, mas sim da situação a qual Jesus estava passando naquele momento. Pois, lendo do início do livro de Mateus capítulo 14, nós vamos observar que está falando que o rei Herodes, ele manda prender João Batista. E quem era João Batista? Ele era primo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E João Batista, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Foi ele que cresceu no deserto, sendo alimentado por gafanhotos e mel. Foi ele que aparece, que surge na beira do Rio Jordão, batizando o povo, chamando o povo para se arrepender dos seus pecados, anunciando que estaria por vir o Cristo, o Messias, aquele a qual iria tirar o pecado do mundo. E ele tinha tanta autoridade no que falava, ele tinha tanta autoridade no que dizia, que as pessoas chegavam a temer. Até mesmo as autoridades mandavam perguntar a João Batista: fala para nós, tu és o Messias? Revela-te. E ele dizia: não sou eu. Não sou eu. E ele ainda dizia que ele era tão pequeno que ele não era digno de desatar as correias dos chinelos do nosso Senhor Jesus. Até que agora chega o momento a qual Jesus, ele vem até João Batista, e ali ele é batizado e levado
para ser tentado, para ser provado. E ele derrotando Satanás, agora ele é cheio de poder e autoridade. Então inicia o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a ensinar, ele separa, ele chama os seus discípulos, ensinando e realizando milagres. Uma grande multidão começa a acompanhar o Senhor, começa a seguir ao Senhor Jesus. E quando eu falo de multidão, eu falo de 1.000, 2.000, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil pessoas a mais. Por quê? Porque em alguns dos milagres, como o milagre do pão e do peixe, teve momento que ele alimentou mais de 4.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, e era contado apenas pessoas, homens, a partir de 20 anos acima. Não era contado nem criança e nem as mulheres. Então, entendemos que uma grande multidão, sem falar que aonde dizia que ele estava, as pessoas levavam todos os tipos de pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, leprosas, com todo tipo de problema. Por quê? Porque ele não só falava, Jesus ele não só ensinava, Jesus ele curava, ele libertava, ele transformava a vida de quem se aproximasse dele. Ele transformava a vida de quem buscava a ele. E não importasse a qual tipo fosse o problema, independente do tamanho do problema, sempre maior foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois até a própria morte tinha que bater por retirada diante do grande eu sou, o grandão da Galileia, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Só que agora nós podemos observar que no capítulo aonde nós lemos, João Batista, o seu primo, ele agora é preso. E não apenas preso, ele é morto, ele é assassinado de uma forma cruel. Ele é decapitado. E os discípulos de João Batista pegam o corpo dele, sepultam a ele e vão até Jesus para dar a notícia. E quando fala para Jesus que não somente João Batista tinha sido morto, assassinado, mas fala os detalhes de como ele foi morto. Grande foi a tristeza no coração do nosso Senhor Jesus. E uma coisa interessante é, queridos, que é muito fácil eu e você ser útil quando estamos alegres. É muito fácil nós sermos úteis quando estamos felizes. É muito fácil sermos úteis quando tudo vai bem. É muito fácil termos ânimo quando tudo está aparentemente tranquilo na nossa vida e também na vida dos nossos. Mas é necessário lembrar do chamado. É necessário você lembrar que Deus, Ele te escolheu. Você é alguém chamado por Deus. Independente da situação, independente da circunstância, independente do cenário a qual você está vivenciando, a qual você está passando, a qual você está enfrentando, é necessário você entender que você não pode negar o chamado
Porque o teu chamado não é do homem, o teu chamado não é do vizinho, o teu chamado não é do teu parente, o teu chamado não é da tua família. O chamado na tua vida, ele vem do alto, ele vem de Deus para você. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E é necessário entendermos isso para aprendermos a fazer a diferença. Aprendermos a sermos testemunhas do Senhor Jesus. É necessário nós termos bons testemunhos. É necessário que esse mundo aí fora possa olhar para mim, possa olhar para você, independente do que você está passando, independente do que eu esteja vivendo, alguém possa olhar para nós e dizer: a vida dele não está fácil, a vida dela não é fácil, é difícil, está passando por isso, está passando por aquilo, a família está desse jeito, talvez possa até estar destruída, mas ele não nega o chamado, ela não nega o chamado, continua de pé fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor. Foi porque foi para isso que você foi chamado. Quando Deus te escolheu, Deus te chamou, Ele não te chamou para te afastar das aflições desse mundo. Quando Deus te escolheu, Ele não te escolheu para te livrar dos problemas que esse mundo iria apresentar para nós. Não! Ele nos chamou ainda estando nesse mundo, mas para sermos a diferença, para fazermos a diferença, independente da situação. Está na hora de acordarmos, está na hora de levantarmos a cabeça, está na hora de valorizarmos o chamado de Deus na minha vida e na tua vida. Está na hora de valorizarmos o chamado de Deus, independente da circunstância. Está na hora, meu irmão, está na hora, minha irmã, de parar, de ficar olhando para nossas faltas. Está na hora de parar de olhar tanto para as nossas necessidades, ou somente para aquilo que eu preciso, para aquilo que só você precisa. Está na hora de pararmos de olhar somente para aquilo que eu sonho em ter, aquilo que você tem, aquilo que você sonha em realizar. Às vezes nós passamos tanto tempo sonhando, tendo vontade de ter isso, de ter aquilo, de buscar isso, buscar aquilo. Pastor, o Senhor está dizendo que eu tenho que parar de sonhar. Não, eu não estou dizendo que você tem que parar de desejar ser feliz. Eu estou dizendo que acima da sua felicidade tem que estar a vontade do Senhor. Porque se a vontade do Senhor prevalecer, você pode ter certeza que a tua felicidade também, ela vai refletir sobre a tua vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele nunca vai te chamar para te deixar viver perecendo nessa terra. Deus, Ele nunca vai me chamar, Ele vai te chamar para ter uma vida totalmente destruída enquanto estivermos aqui. Não. Podemos passar por tempestade, podemos andar no deserto, podemos enfrentar furacões, podemos enfrentar a fome, a escassez, podemos enfrentar a enfermidade, podemos passar o que passar aqui, mas os meus olhos, os teus olhos tem que estar fixado lá em cima, naquele que me chamou, naquele que te chamou, porque quem chamou garante, aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas, e eu e você tem que aprender, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então é por isso que nessa noite Deus te convida. É nessa noite que Deus, Ele te desperta para que você venha a valorizar o chamado dEle na sua vida. Você é chamado para fazer a diferença no meio de uma geração corrupta. Você é chamado para fazer a diferença no meio de uma geração que está se vendendo. Você é chamado para fazer a diferença no meio de uma geração preguiçosa, que não tem mais coragem de sair do seu conforto,
para ir na casa do vizinho, ver se precisa de alguma coisa. Você é chamado para fazer a diferença, para sair do teu conforto, para ir em algum local onde alguém está passando por necessidade. Você é chamado para sair de dentro do teu conforto, para visitar alguém que está doente, talvez em um leito, talvez em sua casa, talvez no hospital, numa UTI, numa cadeia, debaixo de um viaduto, debaixo de uma marquise, passando fome pelo meio da rua. Você é chamado para fazer a diferença. Seja a diferença de Deus aqui nessa terra. Está na hora da igreja acordar. Está na hora de você acordar. Está na hora de se despertar, querido. Dá valor ao teu chamado. Dá valor ao chamado de Deus na tua vida. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Mas é você que tem que acreditar nisso. É você que tem que assumir o seu papel. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por mim. Pessoas estão perecendo. As pessoas estão morrendo. E muitas das vezes não são pessoas de longe não. Pessoas até mesmo no meio da nossa parentela, a qual eu e você às vezes passa dia, passa semana, passa mês e não tem coragem de mandar uma mensagem, não tem coragem de fazer uma ligação, não tem coragem de perguntar se tá bem ou se tá mal, se já comeu ou tá passando fome, se tá vivo ou se já morreu. Não negue o chamado de Deus na sua vida. Jesus Cristo tinha acabado de perder uma pessoa muito importante na vida dele. Não apenas um primo, mas alguém preparado, enviado por Deus para preparar o caminho para que Jesus pudesse se apresentar. E essa pessoa conhecida como João Batista, esse profeta, pois o próprio Jesus testemunhou sobre ele dizendo que não haveria nenhum profeta, nenhum homem maior do que João Batista. Foi uma grande perda para Jesus. E ele entristeceu. E a tristeza dele foi tão grande que ele chamou os discípulos, entrou em um barco e se afastou para um local deserto. Ele queria ficar só. É uma das primeiras vezes que nós observamos, porque Jesus tinha momento que ele se separava dos discípulos para orar. Mas por alguns momentos, algumas noites, mas aquele dia não, aquele dia foi diferente. Foi por algo especial. Foi tristeza, angústia, sofrimento e dor. Ele tinha acabado de perder alguém que ele amava de uma forma cruel. João Batista não adoeceu e aos poucos morreu. Ele foi simplesmente por estar anunciando o caminho para Jesus, simplesmente por falar e pregar a verdade. Ele foi morto, assassinado de uma forma cruel. E Jesus agora, chegando com os discípulos em um barco, em um local deserto, a multidão já ouvia a notícia para onde ele estava indo. E a multidão, pessoas de várias cidades,
foram para lá. E o interessante é que conseguiram chegar lá antes mesmo do que Jesus. Quando Jesus foi descendo do barco naquele local, a multidão já estava lá. E a Bíblia, ela relata, faz questão de narrar que ali tinha pessoas com todo tipo de enfermidade. Todos os tipos de doenças. Todos que você imaginar estavam ali. Aleijado, manco, coxo, paralítico, mudo, surdo, cego, leprosos, pessoas endemoniadas. Ali tinha pessoas de todo tipo, das piores formas que você pode imaginar. Estavam ali, esperando Jesus. E quantas vezes, por causa de um problema que eu passo, eu me recuso a fazer a obra do Senhor. Quantas vezes, por causa de algo que você passa, você se recusa a fazer a obra do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes você se recusa por causa do problema que tu está passando? Você se recusa a ir fazer uma oração por alguém, a ir visitar alguém, a dividir um pouco do alimento que você tem com alguém, a se compadecer por alguém, a ter misericórdia de alguém. É mais fácil dizer não. É mais fácil olhar para o próprio problema como se ele fosse o maior do mundo, sem perceber que você está negando o chamado do Senhor na sua vida. Mas nessa noite é noite de vitória. Esta noite é noite de restituição. Esta noite é noite de renovo para a tua vida. É noite de renovo para o teu chamado. Deus te escolheu para esta noite. Está renovando o teu ministério. Está renovando a tua vida espiritual. Satanás vai ter que cair por terra e bater por retirada, porque maior é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Ramandada camandehébia, Ribindei, de caramande certe camanderrácia, Ramandodô certe camandehébia. Jesus poderia ter olhado para aquela multidão com a tristeza que ele estava. Ele poderia dizer: hoje não, hoje não. Tenho motivos. Estou sofrendo, estou triste. Acabei de perder alguém. Acabei de ter alguém sepultado. E não era qualquer um. Hoje para mim não. Voltem outro dia. Esperem para outra vez. Mas Jesus não. Jesus, mesmo sangrando, sentindo dor, pois grande era a ferida no seu coração, na sua mente, ele olha para aquela multidão e ele se compadece pelaquela multidão. Ele sabia que aquela multidão só estava procurando ele por interesse, só estava procurando ele porque estava precisando dele. Ninguém foi ali para dizer para Jesus: olha, Jesus, eu vim porque eu soube, eu vim dizer para o Senhor, pode contar comigo. Eu vim dizer para o Senhor que o Senhor já me ajudou e agora está eu aqui do teu lado. Eu vim dizer que eu sinto muito. Não,
Ninguém foi ali mostrar compaixão, ninguém foi ali abraçar ele, ninguém foi ali apertar a mão dele, ninguém foi ali oferecer um gesto de carinho e compaixão, não. Foi ali com interesse. Mas Jesus, independente do motivo, da situação, do comportamento daquele povo, Jesus, ele era e ele é diferente. Eu já quero dizer para você nessa noite que me escuta, você também é diferente. Mande raça, Ariande Rébia. Pastor, mas eu tenho feito ao contrário. Mas você é diferente. Pastor, mas eu não tenho feito assim. Mas eu continuo dizendo, você é diferente. Pastor, não sou não. Eu afirmo para você que é. Sabe por quê? Porque você tem um chamado. E quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Basta somente você atender o chamado de Deus, não negar o teu chamado a partir dessa noite, não negar o teu chamado a partir desse momento. Não sei ou não me importa qual dia, qual a hora que você vai escutar esta palavra, mas no momento que você escutar, saiba que Deus está falando contigo. Levanta a cabeça e para de negar o meu chamado na tua vida. Reminda certe comande rácia. Rabododo comande rébia. Valoriza o chamado de Deus na tua vida. Jesus ali, estendendo as mãos, a palavra de Deus está escrita e o relato é verdadeiro. Ele faz questão de curar todos os enfermos que estavam ali. Ele faz questão de limpar e purificar todos os leprosos que estavam ali. Ele faz questão de expulsar todos os demônios que estavam ali. Depois de não negar o seu chamado, ele faz a multiplicação do pão e do peixe, alimentando a todos. E depois que ele alimenta a todos, podemos observar ainda a respeito da tristeza do nosso Senhor, pela dor que ele passava. Ele fala para os seus discípulos: pegue o barco e passe para o outro lado, e eu ficarei aqui despedindo a multidão. E ele despede todos que estão ali, e todos vão embora, e sozinho ele volta, para em um canto, sozinho, e começa a orar, a passar aquele momento. Mas ele não negou o seu chamado. Ei, não negue o seu chamado. Não negue o seu chamado por causa da luta. Não negue o seu chamado por causa da enfermidade. Não negue o seu chamado por causa da falta do alimento. Não negue o seu chamado por falta do emprego. Não negue o seu chamado por falta do dinheiro. Não negue o seu chamado por falta da condição de comprar um calçado novo, uma roupa nova, de ter um lar, de ter uma casa da maneira que você queria. Não negue o seu chamado porque alguém te tratou mal. Não negue o seu chamado porque alguém não gosta de você. Não negue o seu chamado porque alguém te machucou. Não negue o seu chamado porque alguém te feriu. Não negue o seu chamado
porque o mundo virou as costas para você. Não negue o seu chamado, porque a tua família te rejeita. Não negue o teu chamado, porque as pessoas te excluem. Não negue o seu chamado, porque as pessoas não acreditam em você. Não importa quem acredita em você, Deus acredita em você. Deus acreditou em você. Deus te escolheu e te chamou. Não negue o seu chamado. Não negue o seu chamado. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Não negue o seu chamado. Ararde camandarrácia. Rimindei simindé camandarrácia. Não negue o seu chamado. Não negue o seu chamado. Assim diz o Senhor para a tua vida nesta noite. Assim diz o Senhor para a tua vida neste momento. Não negue o seu chamado. Você que está afastado, você que tem se afastado por algum motivo, está na hora de assumir o seu chamado. Volte. Volte. Volte não amanhã, volte agora para o seu chamado. Volte agora para a presença do Senhor, pois foi Ele que te chamou. Não negue o seu chamado por causa da sua família. Não negue o seu chamado por causa do seu esposo, por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos. Pastor, a minha família, estou falando baseado na palavra, porque Jesus falou que aquele que não deixasse pai, mãe, filhos, marido, mulher, por causa dele, não era digno dele. Jesus falou que aquele que amasse mais ao pai e à mãe, ou os filhos, ou o marido ou a esposa, mais do que a ele, não é digno dele. Então eu tenho um respaldo bíblico para dizer: não negue o seu chamado por causa de nada e nem de ninguém. Seja a diferença de Deus aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então volte agora para os caminhos do Senhor. Renove a sua aliança com Deus. E você que ainda não fez uma aliança com Ele, Deus, Ele te chama nessa noite. Ele tem um chamado na tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Faz uma aliança com Deus. Confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Amém? Se você recebe esta palavra, diga amém em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra do trono de Deus para a sua vida. Não negue o seu chamado, em nome de Jesus.